scrapbook é uma arte inspiradora. Venha aprender conosco os primeiros passos do scrapbook. Curso com a professora Luciane Nicoluzzi, dia 23 de abril. Informações 9667-9804. Você está pensando em artesanato? Então veio ao lugar certo. Começa agora o programa Arte e Vida. E quem está conosco hoje é a Lu. Tudo bem, Lu? Tudo bom, é um prazer estar com vocês. O prazer é nosso. Então, Lu, o que nós vamos fazer hoje para o pessoal de casa? Bom, hoje eu trouxe para as tuas telespectadoras um conjunto de colar e brinco em pedras. Então é isso aí, mas antes de nós começarmos a fazer, nós vamos à lista dos materiais e voltamos já já. Para o colar, alicates, 85 centímetros de cordão encerado, 22 pedras, 22 peças de metal, um mosquetão, 2 bases e argolas. Para o brinco, 2 pedras, 2 bases para brinco, 2 alfinetes para brinco, 2 tulipas para acabamento. Então, Lu, por onde nós começamos esse... Vai começar pelo colar? Vou começar pelo colar, né? Então tá. Eu vou usar o cordão, como você certo. vê na lista de materiais, o cordão de 85 centímetros. Certo. Para que a gente tenha uma folga aqui. Porque nem todas as peças, elas têm uma abertura muito fácil, assim. Então, às vezes, a gente precisa cortar o cordão para colocar a peça, né? Então, eu tenho o cordão. Eu estou usando, nesse modelo, um pingente. Certo. Eu vou usar os meus alicates. Vou usar uma das minhas argolas. Então, nós precisamos abrir essa argola para colocar na peça. Tem um furinho aqui no meio da peça. Eu vou abri-la. São peças bem pequenininhas, São né? peças muito pequenas, muito... Às Delicado. vezes até um pouco difícil de trabalhar, mas elas são muito delicadas. Esse é o segredo, é o cuidado na hora de trabalhar com a peça. Então eu tenho que encaixá-la na minha gota, fechando bem para que depois a peça não abra. Certo. Então, e daí eu vi, tu coloca aquela emendinha para dentro do furo, né? Bem dentro ali, bem fechadinho, eu empurro com o alicate. E agora eu vou passar ela no cordão, porque ela é minha peça central. Certo. Né? Então, a partir dela, eu vou trabalhar o meu colar. Pego bem o centro, deixo no centro dela. E eu tenho, como tem aqui, ó, já o passo a passo. Adiantado, eu já fiz uma parte, então eu vou desconsiderar esse aqui e vou começar a trabalhar as peças na ordem como eu fiz do outro lado. Certo. Tem muita gente que trabalha a bijuteria com as peças desordenadas, trabalha muito livre. Certo. Né? Mas eu gosto de trabalhar uma coisa mais assimétrica, mais que fique igual e mais harmonioso, porque geralmente ela fica mais harmoniosa. Então eu vou colocar mas só que também de metal. Nada impede de cada um ter a sua ideia e fazer da forma que eu vi numa revista uma determinada peça. Não tem problema se é assimétrica ou simétrica. O importante é cada um fazer o que achar. O que acha que fica melhor, né? Ou até mesmo por causa às vezes assim, tem pessoas que gostam de coisas mais naturais, outras mais elaboradas, mais elaboradas, mais vivas, né? Então, com vários tipos de material, então isso vai de cada um, né? Eu quero mostrar aqui, ó, quando eu puxei o cordão, a entrada da minha peça era muito pequenininha. Então, aquela sobra que eu dei lá dos 85 centímetros é para isso. Para que eu possa ir cortando e ele vai ficando fininho de novo para entrar na minha peça. Pois é, Luiz, se eu pego uma peça, eu quero fazer uma peça com outro tipo de... que o furinho é menor.
qual seria a tua dica, assim, para colocar? O fio de nylon. Daí fio de Aí nylon. A ideia é o fio de nylon. Essa aqui, ela no geral, ela entra muito bem. Aham. Tá? Então aqui eu vou intercalando com a pecinha de metal que eu tenho, que foi o que eu escolhi aqui para usar. E eu vou usando ela toda até completar a minha peça. Uhum. Pode ir completando então a peça aí pra gente, né, ver como é que... Para as pessoas também saberem, né, Lu, que às vezes realmente, como né, tu já estás acostumada, mas mesmo assim dá problema às vezes, não consegue, não entra. Um fiozinho aqui, ó, como tá esse aqui demorando. Eu sempre aconselho, gente, a não comprar 10 peças, eu vou usar 20 peças nesse colar. Não compre as 20 peças. Compre um pouquinho mais, porque depois acaba usando numa outra peça, vai reaproveitar esse material, né? E também, né, Lu, porque às vezes já vem peças falhadas da fábrica. Acontece. E se tu compra aquilo exatamente, aí tu chega na tua casa, não conseguiu fazer, porque uma peça veio falhada, lá dentro ela prendeu, não conseguiu passar. Faltando uma única peça, às vezes, para fechar aquele colar que a gente está querendo fazer, ó. Conversando aqui, coloquei a peça errada. Mas não tem problema, assim, né? É assim. Também nós não vamos nos estressar por... Eu vou cortar novamente. Porque ele já começou a ficar meio porosinho, né? Abrir. Então, esse é um processo bem lento. Ela tem que ser feita sempre com muita calma. É claro que aqui eu tô tremendo um pouquinho, né? Mas não tem problema. Isso faz parte. Faz parte. Mas ela vai... Mas pronto, vai entrar. Também foi. vai dando uma enroladinha, né, Lu? No cordão, que o cordão vai entrando melhor, né? No geral, eu já procuro, quando vou fazer a peça, comprar pensando se eu vou montar essa peça num cordão ou no nylon, né? Pra saber direitinho o que eu vou comprar. Então eu tenho. Eu passei. Vocês querem? Não tem problema. Não tem problema. É que assim, né? Aqui nós estamos conversando, e conversando, gravando aqui, acaba passando um pouquinho. Mas ela tirou. Outro entremeio, que foi o que eu escolhi para fazer o conjunto aqui. E volto, então, vamos voltar as pecinhas. Com as peças. Isso é bom, né? É bom acontecer. Bom errar. É bom acontecer porque para as pessoas saberem que, eu vou botar 5 de um lado com esse entremeio, né? E do outro lado eu vou fazer igual, para não ficar uma coisa também. Às vezes a pessoa diz, não, passou, agora eu deixo assim e tal. Tem que ter cuidado também para não fazer uma coisa grosseira, uma coisa que não tem harmonia também. Acontece, né, muito da gente preparar toda a peça achando que ela tá muito harmoniosa, muito bem feitinha, e daí quando vai colocar, ou coloca para experimentar, ou vai mostrar, ela não ficou boa. Tem alguma coisa nela que tá errada. Às vezes a gente tem que cuidar muito o tamanho da peça que vai usar. Porque eu não posso colocar umas peças muito grandes num colar, eu tenho que ter cuidado com a base do colar que eu vou usar. Se eu estiver usando cordão, ele suporta uma base mais pesada, uma pedra mais pesada. Mas no nylon, nem sempre eu vou conseguir essa mesma qualidade. Ele vai ficar... em algum momento ele vai ter mais risco, né, de estragar. Porque eu acho que o nylon também acaba dando uma esticada, né, Lu? Estica um pouco. Mesmo eu já uso sempre aquele nylon que estica um pouquinho, como aquele de pulseira, né? Mas ele acaba cedendo e isso é perigoso, porque daí acaba estragando o colar depois. Estraga a peça. Aí tu tá terminando já, né, Lu? Sim, agora eu já vou colocar a última peça, a última pedra. E a última pecinha metálica aqui. Isso vai ser o final... esse é o final do meu colar. Tá? Então, o que eu vou fazer?
eu vou puxar bem o fio aqui, para que ele fique bem centralizado. E agora eu vou usar as pecinhas de acabamento. Certo. Então eu vou usar uma das pecinhas aqui de um lado. Eu tenho esse modelo aqui para usar porque eu tô achando ela mais resistente. Certo. Mas existem outros modelos menorzinhos, só com essa base aqui também serve. Então eu vou colocar o cordão aqui para fazer esse encerramento, né? Eu vou usar o meu alicate, eu coloco ela sempre um pouquinho mais aqui para segurar na ponta. Com o dedo, com a unha. Pontinha da unha. Eu vou fechar. Eu aperto, porque eu não quero que ela escape, né? Aperta bem, né, Lu? Bem. E como essa peça, ela tem esse encaixezinho aqui sobrando, eu vou deitar ele aqui e cuidar para que as duas entradinhas ali fiquem juntinhas. Os dois furinhos que tem ali na peça. Fiquem paralelos ali para não ter problema. Lu, daí agora tu comentou sobre esse furinho, né? Ele ficou certinho, mas eu percebi que ele tem uma emenda aqui no meio, né? Então também tem que cuidar para não ficar abre e fecha, para não quebrar, né? Fique juntinho, né? Porque eu vou usar argola. Certo. Para poder colocar o mosquetão que vai do outro lado do meu cordão. Então, certo. Eu vou usar aqui, vou passar a minha argola. Eu passei a argola e agora eu vou fechar, tomando cuidado para que ela passe só um pouquinho da outra ponta, certo? Para não ter perigo de... E aí eu aperto com o alicate para que ela não tenha perigo de escapar. Eu procuro sempre fechar bem dos dois lados, tanto para cima quanto ali do lado, né? Essa parte está pronta. Então, eu vou fazer o mesmo processo do outro lado. Então agora, Lu, tu já fez aí até a argola. Agora tu vai colocar então desse lado o mosquetão, é isso? O mosquetão pra gente fechar, certo? Né? A argola de um lado, eu tenho no próprio mosquetão, eu tenho uma argolinha que é pro encaixe. Eu vou colocar ele aqui e vou fechar. Eu fecho a minha argola tomando cuidado com a mesma coisa que lá do outro lado, de fechar bem aqui. E colocar o alicate bem do ladinho também, para que ele fique bem apertado. Então, aqui eu tenho o meu colar pronto. Pronto. Então, agora o colar já ficou acabadinho, ficou prontinho. Então, mas não saia daí, porque nós vamos fazer no próximo bloco o brinco, que é o conjunto desse colar. O scrapbook é uma arte inspiradora. Venha aprender conosco os primeiros passos do scrapbook. Curso com a professora Luciane Nicoluzzi, dia 23 de abril. Informações 9667-9804. Voltamos com o programa Arte e Vida e hoje quem está conosco é a Lu, ela que está fazendo uma bijuteria muito bonita. Mas você que de repente não pegou o passo a passo do colar e toda a lista do material, não se preocupe, porque na nossa fanpage
você vai ter tudo ali. Todo o material, a peça. Mas, Lu, agora então nós vamos fazer o brinco, que é o conjunto, né? Com esse colar. Vamos começar? Esse é o modelo do brinco. Certo. Que eu vou montar. Começamos então, por onde? Eu tenho aqui as bases. Eu preciso dos alfinetes. Eu coloquei ali num alfinete que eu não preciso de uma tulipa, que é um alfinete que já tem um ganchinho. Mas eu vou fazer um modelinho aqui para vocês verem. Com a tulipa. Com a tulipa, né? Eu tenho que ter um alfinete. A tulipa, ele tem essa base na ponta para que segure ali. Então, eu já preparo os dois. Certo. E aí eu tenho as pedras que eu vou colocar aqui. E a minha medida, para que a gente possa cortar esse alfinete para que ele não fique sobrando, é colocar o meu dedo bem na ponta da pedra, para que depois eu possa fazer a argolinha para colocar a base. Certo. Então eu vou colocar o dedo aqui, vou marcar com o meu alicate e, gente, eu vou segurar a ponta, porque essa ponta, quando eu corto, ela acaba saltando e pode machucar alguém, pode cair em algum lugar e é mais perigoso. Então eu corto, essa aqui eu descarto, eu vou usar aqui ficou só esse com pedacinho que ficou. E eu vou usar para fazer essa volta ali para colocar na minha base, esse alicate, que ele é arredondado. Vou fazer a argolinha, vou mudar ele de posição e vou fazendo aqui até que eu consiga juntar as duas pontinhas aqui. Ela ficou fechada. Tipo uma gotinha, né, É Lu? como uma gotinha. Se eu colocar a minha base do alicate mais aqui no meio, ele vai ficar uma argola maior. Mas como eu brinco, eu preciso de uma argolinha menorzinha, mais delicada. Agora eu vou usar para esse brinco uma argolinha pequena. Certo. Com o meu alicate eu vou abrir, colocar nessa argola que eu fiz e junto eu já coloco a argolinha da base. Eu fecho tudo. De novo, né? Falando bem fechadinho aqui para não ter perigo. Bem preso. Ele é trabalhoso, mas ele fica bem bonito depois. E depois que eu fechei, eu tenho o meu brinco pronto. Certo, Lu. Mas existe outros tipos de base para brinco? Tem sim, né? Eu trouxe aqui uma que ela é chatinha, né? Daquele que a gente tem tradicional. E aí também, nesse buraquinho que ela tem aqui, eu vou fazer todo o processo que tu fez ali pra baixo. De baixo. Isso. Certo. Tem algumas bases que são só uma gotinha. Sim. Que fica só aquele pequenininho na orelha, que também, quando a gente vai fazer um colar muito grande, não é aconselhado que seja usado, porque ela é uma base muito mais fraquinha, ela é mais simples. Então a gente procura colocar uma base mais resistente, uma base melhor, para que não tenha perigo do brinco. E cada um, na verdade, vai vendo o que é melhor, o que combina mais com o seu colar, né, Lu? De acordo. A base que fica melhor com aquele colar, porque eu acredito que cada base, ela dá um destaque pro teu colar, pra né? peça, pra né? peça. Exatamente. E pro teu brinco, no caso, mas que combine bem com o teu colar, né? Eu tenho outro modelo que eu fiz aqui com as pedras iguais, só de um modelo diferente, em que eu usei uma outra base. Que foi a base de que também laço. É uma base pequena, porque eu não posso colocar uma peça grande, um conjunto de brinco grande, numa peça assim. Eu tenho que ter esse cuidado para que ela fique harmoniosa. Certo. Não fica bonito o conjunto com uma peça muito grande. Né? Se eu tivesse um colar com umas pedras bem pequenininhas, talvez um colar mais comprido fizesse um conjunto bonito. Mas eu sempre tenho que ter o cuidado na hora de preparar um conjunto para que o brinco não apareça muito, porque a intenção é realmente que o colar
é o que seja mais visto e mais destacado. A não ser que a pessoa queira fazer um brinco sem ter colar. Um brinco sem colar. Né? Daí ela já faz um brinco mais... Permite que seja um brinco mais comprido. Um brinco maior, mais elaborado e assim por diante. Mas vamos fazer então outro brinco, Lu? Vamos. Pra gente encerrar esse conjunto bonito que foi feito hoje. Vamos passar novamente no alfinete com a tulipa, faço a medida, marco com meu alicate, corto. Lu, esse outro pedacinho eu guardo porque eu consigo usar. Consegue usar. Então em algumas pedrinhas muito pequenininhas, talvez como essa aqui, eu consigo passar aquele alfinete fazendo as duas argolinhas nas duas pontas. Faço uma argolinha, coloco a bolinha e faço a outra argola, eu já tenho um pedacinho. No artesanato, tudo se reaproveita. É verdade, né? Então a gente acaba usando muita coisa misturada, né? Então, quem às vezes já faz alguma outra coisa, acaba usando na bijuteria ou em outra coisa como a pintura da madeira. Acaba misturando muito, né? Em todo artesanato a gente sempre reaproveita tudo que sobra, né? Nunca se... quem tem um bom trabalho, ela sempre acaba deixando o mínimo que sobra de peças ou de tecido ou de madeira, ela sempre consegue fazer sempre outra aproveita coisa. para alguma coisa, né? E na bijuteria acaba sendo a mesma coisa, né? Porque se sobrou uma peça de uma cor aqui e outra ali, daqui a pouco eu faço uma pulseira e fica também bonito e não tem problema nenhum. Essas pedras, aqui está, então o conjunto já está pronto. Então os dois brincos já ficaram prontos, né, Lu? Lu, deixa eu perguntar uma coisa. Quanto que esse conjunto quanto que eu gastei para fazer esse conjunto? Vou colocar aqui o brinco perto pra gente, né, mostrar certinho. Quanto que eu gastei para fazer esse conjunto? Esse conjunto fica em média R$10, porque eu não compro o cordão só os 85 centímetros, né? Eu compro um pouco mais e depois eu tenho que recalcular. Então fica uma média de R$10 o gasto dele. Do conjunto? Do conjunto. Certo. Tá? E eu consigo vender por quanto? Eu consigo vender ele a R$35, eu vendo ele bem. Eu posso vender ele, claro, a mais mas ou a menos, né? Mas depende da pessoa. Eu vendo ele bem com preço de R$35. Certo. Então eu ganho aí de lucro R$25. Porque a gente tem que colocar também o preço do trabalho da gente, né? O tempo que a gente tem. A gente tem que estipular esse tempo que a gente está ali trabalhando. Quanto, né, vale o meu trabalho? Tem isso também no artesanato, né? É verdade. A gente tem que valorizar e o artesanato precisa dessa valorização. Então, Lu, agora vamos falar um pouquinho, né, sobre você, sobre o artesanato, como começou, na verdade, a bijuteria na tua vida? Bom, eu comecei a fazer artesanato há 6 anos atrás. Não comecei com a bijuteria. Não? Eu comecei com a pintura da madeira, né, com a pintura em MDF. Eu trabalhava e larguei tudo para ficar em casa para cuidar da minha filha mais nova, que ficou doente. Então eu optei, na época, por deixar o meu trabalho para me dedicar a ela e ficar com ela. E eu comecei a fazer as peças de madeira na época, oferecendo para vizinho, parente, e fui vendendo e foi crescendo. E a paixão também foi crescendo. Eu sempre digo que o artesanato me trouxe 2 grandes realizações. O número de amigos que eu ganhei, porque a internet hoje está aí para isso também. É verdade. Então eu tive na internet uma ajuda muito grande de uma artesã do interior de São Paulo, que me ajudou muito. Ela me ensinou como usar o material, como ir trabalhando. E eu fui aprendendo, pesquisando mesmo. E em 2010 eu já estava em Itajaí. Eu comecei a fazer as bijuterias muito por acaso, porque eu entrei numa loja e um rapaz estava montando. E eu olhei e falei, isso eu também consigo fazer. E comecei a fazer. Então, gente, é muito fácil, assim. É um trabalho que, para quem está em casa, é uma maneira de começar a ganhar um dinheiro e de poder ajudar de alguma maneira. E aí foi indo, assim. Eu
Tem hoje pessoas que vendem para mim e acaba deixando também em loja. Então existe essa facilidade para quem quer começar, deixar numa lojinha perto de casa, né? Da amiga, da vizinha, trabalho, né? Tem a vizinha que tem uma loja, né? Dá para uma amiga vender, para uma irmã e assim vai indo e vai sendo divulgado. Então... É porque esse boca a boca é muito importante, né, Lu? De a gente ver que as pessoas também se interessam no que tu estás fazendo, daí tu vai, mostra, a pessoa já gostou, daí já fala pra vizinha, daí já compra. Ai, a Lu vende, quando tu quiser um presente, vai lá. É assim mesmo que funciona comigo. Comigo funcionou assim e foi indo e foi crescendo, e aí as vendedoras também, vai deixando na loja. Para quem mora no bairro, por exemplo, deixa numa lojinha perto de casa, faz uma propaganda, né? Ou vai dando de presente mesmo, porque o artesanato do começo, ele é muito investimento. É verdade. A gente demora um pouco para ter esse retorno. Então, eu trabalhei muito a peça de madeira, eu trabalhei muito o material reciclado também, usando latas que a gente usa em casa, a dona de casa usa, né? A caixa de leite. Então, vai aproveitando essas coisas e a gente vai olhando e vendo como as pessoas estão fazendo, o que é moda. É bom a gente estar sempre muito inteirado disso, né? E hoje é muito fácil isso, né, Lu? Porque vai pra internet e já sabe o que vai estar na moda de 2013, de inverno, de verão. Hoje é muito fácil, né? É tudo, né? A internet hoje na vida da gente, assim, pro artesão, é uma maravilha. É verdade. Porque a gente fica sabendo sempre o que é tendência e o que os outros também estão fazendo. E o artesanato, a gente diz sempre assim que a gente não copia. A gente recria. É verdade. Porque isso é o mais interessante. É, porque na verdade não é um copiar mesmo, né? Porque se a pessoa fez com preto e dourado, mas com certeza tu vai mudar alguma coisa, né? Então, realmente é um recriar, né? Então, Lu, eu queria agradecer a tua presença. Né? Foi um prazer, né? E dizer que foi muito bom aprender a bijuteria. Mas antes de nós terminarmos o nosso programa, eu quero falar para você também que você não pode perder o nosso curso de scrapbook que nós vamos ter dia 23 de abril. Informações vão estar aí no rodapé do programa, então fique ligado, participe, você não vai se arrepender, vai ser um trabalho muito lindo e nós esperamos você nesse dia, né, para aprender um pouquinho mais de artesanato, de scrapbook e com certeza você vai ver muito esses anúncios de cursos que nós vamos oferecer para você que está em casa. Então fique ligadinho sempre na nossa programação e um beijo no coração de vocês. Até lá!